queridos alunos, estamos iniciando a aula de português, de língua portuguesa. Já falamos um pouco na aula passada sobre as fábulas. As fábulas, elas são ela é um gênero textual muito antigo e elas eram usadas para contar para aquelas crianças antes de dormir. São histórias que elas gostavam de ouvir. Temos no nosso livro falando sobre histórias e canções. Eu creio que você já tenha ouvido algumas histórias, algumas canções que cantávamos, né? Eu acho que vocês ainda escutam, não sei, né? Como é sua rotina, como é a sua vivência em relação a isso, mas tem muitas crianças de antigamente que antes de dormir elas ouviam papai e mamãe cantando algumas canções, contando histórias, né, na hora de dormir. Mas hoje eu vim falar sobre alguns assuntos bem importantes para vocês durante essas nossas aulas, para vocês estarem aprendendo mais. Eu vou falar sobre 3 assuntos. O primeiro assunto é sobre o gênero do substantivo, o masculino e o feminino. Lá no nosso livro, na página 89, está falando sobre estes gêneros, sobre esse substantivo, né? O feminino e o masculino. Os substantivos, eles variam quanto ao gênero, né? Quando eles são masculinos, eles são acompanhados de o, os, uns. Os exemplos são o menino, né? Os meninos, um carro, uns carros, né? E pode ser também colocado como femininos, né? O substantivo feminino. Quando eles são acompanhados, os femininos eles são acompanhados de as, umas ou uma. Os exemplos nós podemos, né? A menina, as meninas, uma bola, umas bolas, né? No plural. É importante saber que quando falamos em gênero do substantivo, estamos falando de masculino e feminino relacionados a seres, né? Como pessoas, objetos, animais, entre outros. Os substantivos que designam seres geralmente têm uma forma para o feminino e outra para o masculino. Exemplos: o leão, a leoa, professor, a professora. Nós sempre vamos ter o feminino e o masculino dessas palavras quando nós falamos sobre os gêneros dos substantivos masculino e feminino. No nosso livro nós encontramos algumas atividades que você vai precisar corresponder entre o masculino e o feminino de cada palavra. Nós temos na página 90 a atividade que você vai ter que colocar qual seria o masculino de mulher. Eu queria que vocês saibam muito bem, né? Que seria que é homem. Algumas palavras que você consegue ver que colocando, acrescentando alguma letrinha, você consegue modificar a palavra completamente. Na sexta questão do nosso livro, nós falamos sobre isso, a estrutura das palavras. Essas palavras, você consegue observar que a pronúncia das letras e sílabas, elas dependem do lugar que elas ocupam na palavra, né? Como eu falei, às vezes uma letrinha lá, uma letrinha aqui, você consegue modificar a palavra. Na língua portuguesa, há variedade de composição de sílabas. Elas podem ser formadas por vogal, né? O exemplo, amarelo. Elas conseguem... elas podem ser formadas também por consoante e vogal, exemplo, botão, caso BO, né? A consoante e vogal, você consegue ver o B, o exemplo da palavra seria braço, né? O B, o R e o A, que no caso é formado por consoante e vogal.
Tem vários exemplos que nós podemos ver nessas palavras e você consegue trocar apenas colocando ou tirando uma letra daquela palavra. No caso, tem a palavra cansado. Na palavra cansado, você encontra a palavra C, A, N, S, A, D e o O. E na hora que você tira uma letrinha, por exemplo, eu vou tirar a letrinha N, a palavra já mudou, vai ficar casado, né? Fica C-A-S-A-D-O. Você conseguiu trocar a palavra tirando apenas uma. Mas nem todas as palavras conseguem ser dessa forma. Mas eu queria deixar claro, né, em relação a isso, essa estrutura de sílabas das sílabas que você consegue modificar apenas acrescentando ou tirando uma letrinha das palavras. Outra coisa que eu quero falar com vocês, que é muito importante vocês saberem, é sobre as palavras com LH ou LI. Na língua portuguesa, há muitas sílabas que elas apresentam essas pronúncias que são semelhantes, né? E por isso causa algumas vezes algumas dúvidas na hora de escrever. Eu coloquei para vocês aí as palavrinhas que tem no livro de vocês: milho, filho, velha, família, mobília, utensílio. Você percebe que elas são palavras bem parecidas, mas na hora de escrever elas confundem, né? Às vezes você quer escrever com LH e é com LI, ou quer escrever com LI e é com LH. Você tem sempre que prestar bastante atenção. Você vai encontrar aí no seu livro essa atividade do diagrama que você vai encontrar palavras de animais, de objetos que são parecidos e que tem, né, o LH ou LI na sua escrita. Outra coisa que eu queria também falar para vocês, eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção, é sobre a pontuação. A pontuação, ela é espalhada por vários cantos, principalmente nos textos, né? Às vezes você está lendo um textinho e você não consegue identificar para que serve aquela pontuação. Hoje eu vou falar sobre 3 pontuações, né? Os 2 pontos, o parágrafo e o travessão. Eu vou falar um pouco sobre os 2 pontos. Os 2 pontos eles servem para marcar na escrita uma leve pausa na linguagem oral. A suspensão de uma frase não concluída que podem introduzir citação, enumeração, síntese ou esclarecimento. No exemplo analisado, lá no seu livro, fala sobre alguma atividade, está dizendo assim, a atividade da página 94, tem um exemplo falando assim, a lenda do milho, lá no texto tem um sinal de pontuação que está no final do texto do narrador, que diz assim, no texto escrito: um dia, sentindo-se muito cansado e doente, pressentindo que estava para morrer, chamou os seus filhos e disse-lhes que quando morresse o enterrassem no meio da oca. E disse-lhes mais. Aí você encontra os 2 pontos, né? Como falei, é a suspensão de uma frase não concluída que pode introduzir uma citação. Pois eles pararam colocando os 2 pontos, porque seguindo a leitura você vai encontrar uma fala. A pausa ela indica, né, a voz do narrador para que a fala do personagem fosse introduzida, como eu falei, né? E por meio do travessão. O travessão, ele é toda vez quando você está escrevendo um texto, você está lendo um texto, você encontra o travessão na fala de algum personagem. Quando você identificar o travessão lá no texto que você está lendo ou na hora de escrever e você querer colocar a fala de alguma pessoa, de algum personagem, você vai ter que colocar o travessão para poder identificar. Nesse caso, você inicia um novo parágrafo.
o parágrafo nos textos, eles são finalizados com um pontinho. Às vezes você confunde com um ponto final, mas na verdade é um ponto do parágrafo porque está no meio do texto. Você percebe que tem um texto, quando você coloca o ponto, você percebe que depois daquele ponto você ainda vai continuar lendo a parte do texto. E esse nós chamamos de ponto parágrafo, né? Porque é o mesmo pontinho do ponto final, é o mesmo pontinho, mas quando você encontra no meio do texto, você dá o nome de parágrafo, né? Essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, nós estaremos falando mais sobre isso, tirando as dúvidas que vocês tiverem. Então, é bom sempre vocês anotarem a sua dúvida, né? Colocando na hora que vocês estiverem respondendo as questões do livro, você coloca lá. Perguntar para a professora, tirar a dúvida com a professora, tá? Que eu vou estar aqui com vocês, vou estar ajudando vocês, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez por vocês terem participado dessa aula, vocês estarem bem atentos, né? Se esforçando neste período que nós estamos. Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.